Fala galera, tudo bem com vocês? A ideia aqui é começar a fazer algumas lives durante essas semanas para trazer alguns conteúdos aí. Tenho estudado bastante algumas coisas, principalmente relacionadas ao TDAH, desenvolvimento pessoal e tudo que eu tenho feito os vídeos aí, né, no Reels e tal. Para eu conseguir fazer esses vídeos eu tenho estudado bastante para não falar qualquer coisa, né? E realmente conseguir agregar algo para vocês e causar uma transformação, né? Esse é o intuito principal. Então, a ideia das lives é se aprofundar um pouco mais, porque um videozinho ali de no máximo 3 minutos não dá para passar muita coisa, né? Então, eu tenho feito vídeo aí praticamente todo dia, a todos os temas, ainda mais alguns mais profundos, outros mais técnicos. Então, tá tudo normal aí para vocês, estão conseguindo ouvir, tudo de boa. A conexão deu uma zoada, não sei se a qualidade tá boa aí também por conta disso. Me respondam aí se tá tranquilo. Eu montei o cenáriozinho aqui hoje. Chegou uma mesinha aqui pra mim, uma cadeira, e tô montando aí um estúdiozinho para fazer mais conteúdos. A ideia é começar a fazer tanto as lives como alguns conteúdos um pouco mais longos também para o YouTube, voltar a fazer conteúdos lá, mas um pouco nessa pegada mais de desenvolvimento pessoal mesmo. Por muito tempo aí eu fiz vídeos só de bike e acabei mudando bastante o estilo dos vídeos e tudo mais, por conta da fase de vida, né? A gente vai mudando as fases e vai sempre se adaptando assim, e como esse momento da minha vida agora é realmente evoluir como pessoa e buscar a melhora, principalmente relacionada ao TDAH, né? Eu comecei a falar sobre isso. Foi uma coisa bem louca, assim, de como isso aconteceu. Se vocês quiserem saber mais, depois eu conto em uma dessas próximas lives aí, porque essa eu já planejei algumas coisas. Mas depois eu conto pra vocês como tudo isso aconteceu, porque ninguém nem sabe, né, como que eu dei start em começar a falar de TDAH, porque realmente foi do nada e realmente não foi algo planejado, assim, foi algo que aconteceu e eu percebi que era uma coisa que ia me ajudar e ajudar outras pessoas. Eu percebi que muita gente estava tendo as mesmas dificuldades que eu, estava no mesmo momento de vida que eu, de buscar realmente ser uma pessoa melhor, não só para si mesmo, mas para as outras pessoas. Então eu percebi que era realmente o que eu deveria focar, assim, para ajudar o máximo de pessoas possível. Então acabei focando nesse tipo de conteúdo, né? Muita gente que me acompanhava da época da bike me manda mensagem, tipo, e aí os vídeos de bike e tal, não sei o que, mas não é mais o tipo de conteúdo que eu quero produzir. Continuo andando de bike, continuo envolvido no esporte, que é uma das coisas que me ajudou bastante, e eu quero até falar sobre isso em uma das lives da atividade física, né, dos benefícios, principalmente para quem tem o TDAH. Mas na live de hoje vai ser, como é a primeira, assim, eu quero dar meio que uma nivelada, né, na galera. Então as lives vão ficar salvas também para quem não puder assistir agora ou tiver que sair alguma coisa do tipo, depois vai dar para assistir. Então vai ser uma live hoje de abertura mesmo, para nivelar todo mundo sobre o assunto. Como a gente tem falado muito sobre, tenho falado muito sobre nos vídeos aí o déficit de atenção e tudo mais, eu quero
trazer para vocês o que é realmente, né? Se você tem ou não tem, você já vai conseguir entender um pouco melhor a atenção, o déficit de atenção em si. Existem algumas camadas, né? E dá para você entender melhor depois de ouvir a minha explicação. Então, eu preparei alguns temazinhos aqui para trazer para vocês, para ficar um negócio também mais organizado. Então, a ideia hoje realmente é trazer clareza aí para vocês sobre o déficit de atenção. Fechou? Comenta aí na live quem tem ou quem acha que tem, porque isso é uma coisa que eu tenho visto muito, assim, a galera falando que, pô, eu acho que eu tenho isso aí, né? A galera vê os vídeos e se identifica, e muita gente que não tem acha que tem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Então, bora trocar umas ideias, e também quero deixar um espaço aí um pouco mais pro final para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Se o que eu estiver explicando também não ficar tão claro, vocês podem falar aí pra mim, que eu tento melhorar a explicação para vocês, fechou? Então, a gente vai falar aqui sobre, primeiro de tudo, a atenção, né? Porque existem 3 tipos de atenção. Existe o foco externo, né? Que é quando você está olhando, aquilo que você está olhando, que vem de fora, né? O foco que você coloca ali, a atenção que você coloca nas coisas que estão fora. Então, sei lá, estou olhando aqui para o celular, o meu foco agora é no celular. E tem o foco interno. Então, enquanto eu estou falando aqui com o celular, eu vou, em alguns momentos, parar e pensar para raciocinar aqui o que eu vou falar para vocês. E pode ser que enquanto eu estou falando para vocês, vocês estão olhando para o celular, vocês deem uma viajada. Vocês levaram o foco para esse foco interno, né, de pensamentos ali, de você, é o famoso viajar na maionese, né, de você se desligar do mundo externo, né, daquilo que vem de fora, e começar a prestar atenção no seu pensamento, aquela conversa interna, né, muito louca. E tem mais um outro tipo de foco, que eles chamam de sistema de alerta, né? Uma coisa que, pô, eu posso estar prestando atenção aqui no celular e já tocar uma sirene, tocar um alarme, alguma coisa ali fora, que vai desviar completamente o meu foco para lá. Então, existem esses 3 tipos de foco: externo, interno e esse sistema de alerta, assim, que não interessa se você tá com o foco externo ou foco interno, de qualquer forma é uma coisa que vai tirar seu foco, não interessa o que aconteça. Muito do que acontece com o celular, né? No mundo que a gente vive hoje, você deixa o celular aqui, qualquer coisa que aconteça vai chamar sua atenção. Então o seu sistema de alerta está o tempo inteiro ali alerta para levar sua atenção para aquilo. Então o celular é tipo assim, faz muito parte desse sistema de alerta o tempo inteiro, né, na nossa vida. O tempo inteiro tá puxando a gente, né? Então uma das coisas que acontecem com relação a esses focos, né, essas atenções que a gente tem, a gente acaba mudando essa atenção, né, de dentro para fora, ou muitas vezes o alerta no automático. Então, às vezes você está ali, sei lá, assistindo uma aula ou vendo essa live e tudo mais, e do nada, na hora que você pega, você está brisando, prestando atenção no seu pensamento, e perdeu, às vezes, muita coisa do que foi falado. Acontecia isso muito, mas muito mesmo comigo na época da escola. Então, o professor estava ali passando a matéria, falando sobre algum assunto, e eu viajava. Então, esse é um ponto, assim, de quem tem o TDAH, é muito comum de você, cara, ir longe, assim.
na hora que você vê, você tá lá na lua, né? Tanto que tem gente que tem TDAH que tem o apelido de, sei lá, mundo da lua, na lua, alguma coisa do tipo, porque a pessoa tá o tempo inteiro viajando, porque tem esse foco interno, o tempo inteiro tá lá. Então a gente tem essa dificuldade de fazer, de ter o controle, né, dessa transição, porque essa transição é natural. Muitas vezes você vai estar com o foco externo, de vez em quando interno, e a pessoa que não tem o TDAH, ela tem controle sobre isso. Então ela tá prestando atenção aqui no que eu tô falando na live e tal, e aí ela, vou, sei lá, dar uma viajada aqui e pensar sobre o que ele tá falando para levar para minha vida e conseguir entender um pouco melhor o assunto. E aí volta e fala, agora eu vou prestar atenção, pegar mais informações aqui para completar o meu raciocínio, né? Então fica nessa mudança de foco ali, de atenção, e quem tem um déficit de atenção acaba não tendo esse controle. Isso foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo, assim, eu estou estudando bastante neurociência e tudo mais, e eu já tinha ouvido várias formas de explicação sobre o TDAH, e essa forma eu nunca tinha escutado, e quando eu escutei, cara, bugou assim minha cabeça, porque eu falei, cara, faz muito sentido. Eu não tenho o controle do meu foco atencional. Eu não consigo falar, tipo, vou prestar atenção aqui fora, agora eu vou prestar atenção no meu pensamento. Então fica um negócio muito doido, assim, e que a hora que você vê, você tá viajando na maionese e já era, perdeu muita informação, perdeu alguma coisa que era importante. Então, um dos maiores problemas do TDAH é esse, e que fez muito sentido para mim. Antes eu ficava só pegando algumas informações ali da galera falando sobre, sei lá, o lance da dopamina, de algumas coisas que tem desregulado no cérebro de quem tem TDAH, e achava que era só isso, mas é um negócio muito maior. É um transtorno porque são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Não é só um problema. Então, existe uma série de coisas que acontecem no cérebro de quem tem TDAH, e agora eu estou começando a entender cada vez melhor por conta de fazer os vídeos e trazer informação para vocês, né? Então, tem sido muito bom para mim porque tem feito sentido muita coisa da minha vida, muitas situações e coisas que eu vivi agora tem uma explicação para isso, né? E falando sobre esse ponto de explicação, é uma coisa que eu vejo muita gente, principalmente nos meus vídeos, comentando, né? Isso aí é desculpa, isso aí não existe, tá viajando. Então, as pessoas que estão vendo de fora, que não tem o TDAH, muitas vezes enxergam como uma desculpa, como se fosse tipo assim, o cara tá tentando meter o louco. Só que é uma realidade de quem tem, que eu tô tentando passar de uma forma clara, didática e de um jeito que as pessoas consigam entender quem tem, e que seja uma explicação e não uma justificativa. Não quero que seja, eu tô fazendo isso aqui, não tô conseguindo prestar atenção, mas eu tenho TDAH, então é isso. Não pode ser uma justificativa o seu erro. É para ser uma explicação para que você entenda o porquê isso acontece e busque uma forma de mudar isso, que é uma coisa que eu tenho feito muito. Estou buscando formas de melhorar o meu dia a dia, melhorar meus relacionamentos, melhorar tudo. Então, que seja uma explicação e não uma justificativa ou uma desculpa. Então, os vídeos têm muito esse intuito, assim, explicar, principalmente para a pessoa que não tem, entender quem tem, e para a pessoa que tem, começar a fazer sentido as coisas para ele, para que ele busque a melhora. Eu recebo muita mensagem de ter o casal ali, né, e aí muitas vezes o cara não busca melhorar, e aí a mulher me manda mensagem falando tipo assim,
não adianta, eu mando o vídeo e tipo, não quer buscar, sei lá, tratamento, não quer buscar o diagnóstico, e muitas vezes tipo, é nítido que a pessoa realmente tem, porque pô, bate muito assim, mas não vai atrás de diagnóstico, então não sabe se realmente tem. E vive nessa, né? Então vive num ciclo doido de, cara, viver no automático. Tipo, tô vivendo, não vou buscar melhorar e é isso. Então eu recebo muita mensagem, principalmente de mulher, falando que o cara, tipo assim, ou usou meu vídeo como desculpa, tipo assim, olha esse vídeo aqui, por isso que isso acontece comigo e tal. Ou a pessoa, a mulher manda pro cara e o cara, tipo, sei lá, simplesmente ignora e é isso. Só que tem um ponto. O lance da atenção ali, da distração e tudo mais, por mais que você tenha TDAH, acho que um dos principais pontos é você entender se isso realmente tá te afetando ou não, né? Porque tem muita gente que consegue viver com TDAH tranquilamente. Eu acho muito difícil você não ter nenhum problema, principalmente em relacionamentos, tendo TDAH. Porque, cara, é aquele lance, né? Tipo, tem gente que faz a pergunta, TDAH sente saudade? Cara, sente saudade, mas tipo, tá o tempo inteiro alguma coisa pingando e mudando a atenção e a pessoa vai indo e, esquece da outra. Então, rola muitos problemas no relacionamento, esse que eu falei é só um deles, né? Mas eu acho muito difícil uma pessoa com TDAH não ter problema nos relacionamentos. Isso é um dos pontos assim que eu tô tentando abordar nos vídeos e tudo mais, porque acho que é um dos pontos principais, que é o que mais atrapalha a pessoa. Ela pode conseguir trabalhar, pode conseguir hiperfocar em algo e ser muito bom, que foi uma das coisas que aconteceu comigo com relação à bike, de ser, focadaço assim na bike e tipo, esquecer do resto do mundo, de outras opções. Então tem essa opção, só que aí essa pessoa provavelmente vai ter muita dificuldade em relacionamento. Por isso que eu acho difícil não virar um problema na sua vida ter o TDAH, né? Então é realmente entender isso e buscar melhorar. Tem aqui um ponto, né, da hora de se falar, que todo mundo tem distração, né? Tipo, o tempo inteiro alguma distração vai rolar na sua vida. Então, o problema não é ter a distração. O problema é você perder o controle sobre elas. Você perder o total controle assim e tipo, o tempo inteiro a distração tá tirando o seu foco e você não conseguir manter o foco por tempo suficiente em algo. Então, se você não consegue ficar numa aula durante 1 hora, isso com certeza é um problema. Era para ser normal. Eu não conseguia. Eu sei que tipo assim, quem tem TDAH tem muito essa dificuldade. Então, você não conseguir manter o foco por tempo suficiente acaba sendo um problema gigante, né? Deixa eu pegar o próximo tópico aqui, que esse é muito bom, porque aqui eu peguei alguns sintomas, né, do TDAH, que pode ser que eu chegue no final dessa lista e você fale, nossa, eu acho que eu tenho TDAH, e às vezes você nem tem, mas a gente vai chegar lá, eu vou falar o que pode também causar isso em você que não tem o TDAH, porque o déficit de atenção pode rolar até em quem não tem o TDAH, por N motivos, que a gente vai falar um pouco sobre. Mas eu vou trazer aqui alguns pontos. São 9 sintomas que tem no DSM-5, né, que é tipo meio que um guia que o psiquiatra, o neuropsicólogo e tudo mais usa como base para fazer uma pesquisa ali com você e saber se você tem ou não. Vai ter, para você realmente ter o diagnóstico, você vai um processo longo,
você vai ter que puxar coisas lá da sua infância. Então, um dos pontos ali de você ter realmente TDAH ou não vai ser se você tem um desses sintomas, mais ou menos começa uns 6 a 12 anos. Então, se nada disso aconteceu nessa idade com você, dificilmente você vai ter TDAH. Então, esse é um dos pontos principais assim durante a avaliação para saber se você tem. Vai começar a puxar coisas do seu passado. Então, é uma coisa já para você se ligar e pensar sobre se tem ou não tem. Mas eu vou trazer aqui esses 9 sintomas que tem como um guia, né? uma base para saber se você tem esse transtorno mesmo ou não. Vou falar em ordem aqui, ó. Erros por falta de atenção em detalhes. Então, tipo assim, uma coisa que você precisava ter feito e não fez, e aí, tipo, tudo deu errado. Dificuldade de manter a atenção por tempo prolongado, que é aquilo que eu falei. Às vezes você tá numa aula ali, tem 1 hora a aula e você não consegue ficar com a sua atenção naquilo. Tipo, dá 20 minutos, você já viajou e já era. Parece não ouvir quando é falado diretamente com a pessoa. Isso é uma coisa que atrapalha muito o relacionamento e é uma coisa que eu vivo constantemente. Estou tentando trabalhar muito isso. Eu faço os vídeos aqui para vocês, mas isso é uma coisa que eu tenho que falar. O tempo inteiro, o que eu falo nos vídeos é o que eu vivo. É realmente a minha realidade que eu passo nos vídeos. Então, são coisas que eu fazer o vídeo é bom porque eu consigo me olhar, né, de fora e trabalhar esses problemas. Mas são coisas, cara, que acontecem o tempo todo. Então, muitas vezes, tipo assim, tô viajando, a minha mulher Júlia chega, fala comigo e, tipo assim, se eu tô focado em alguma coisa, então, mexendo, sei lá, na bike, mexendo em alguma coisa, ou até muitas vezes no celular, cara, você tá ali imerso na parada. E aí, você não escuta o que a pessoa falou com você. Simplesmente não escuta. Então, essa é uma das coisas. Quarto, não segue instruções com constância. Então, alguém te pede alguma coisa, cara, é muito difícil de você fazer. Se você tem essa dificuldade de seguir instruções e manter a constância seguindo essas instruções, cara, é um dos pontos. Dificuldade para se organizar. Hoje, depois de... Agora eu estou fazendo tratamento com um medicamento, que isso é uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante também, se eu tomo medicamento ou não. Eu tomo. Eu estou fazendo tratamento agora, vai fazer quase 1 ano. Cara, agora eu estou conseguindo me organizar. Se eu mostrar para vocês meu armário aqui, a Júlia entrou hoje aqui enquanto eu estava arrumando o quartinho e falou: meu Deus, que isso? Como pode? Olha só esse armário, tô orgulhosa. Porque, cara, minhas coisas eram tudo bagunçado, tipo, não conseguia organizar nada, principalmente organizar questão de agenda, fazer planejamento, essas coisas, mano, era tudo desleixado, tipo assim, vivendo 100% no automático. O que aparecia pra mim pra eu fazer, eu ia lá e fazia. Então era o tempo inteiro reagindo e não agindo de uma forma consciente, né? Você não consegue escolher o que vem para você só reage e é isso. Então essa dificuldade de se organizar é uma coisa bem tensa. Evita tarefas que exigem esforço mental constante. Cara, tipo assim, volto no exemplo da escola. Tipo, eu já sabia que eu ia precisar pensar muito sobre o assunto, já desligava. Precisava estudar, meu Deus, sempre foi muito difícil para mim. Eu falo pra galera mais próxima, né, que, cara, eu nunca tinha lido um livro. Eu fui ler um livro com 29 anos. Ler que eu tô falando é tipo assim, ler a página e entender. Porque na época da escola, muitas vezes eu lia ali, tipo, passava o olho e nem sabia o que eu tinha lido. Muitas vezes eu lia até o final da página e tinha que voltar no começo de novo. Então, são coisas ali que,
cara, é clássico, assim, tipo, eu não conseguia ler um livro. Fui ler agora depois de estar me medicando e tudo mais, mas não consegui estudar de jeito nenhum. E hoje, finalmente, estou conseguindo estudar, estou conseguindo ter mais controle, ter organização, cara, hoje eu estou escolhendo tarefas que exigem esforço mental, que era uma coisa que eu fugia e que está aqui como sexto ponto, né? 7. Perde objetos com frequência. Mano, cara, se eu listar tudo que eu já perdi na minha vida, é bizarro, assim, bizarro. Tipo, daria pra comprar uma casa, assim, pá. Porque o tempo inteiro eu tava perdendo coisas. O tempo inteiro. Você vive... É o 100% automático. Mano, você só vai vivendo, você não pensa, você não se pergunta nada. É aquilo ali, ó. Você só vai. Então, o lance que eu falo muito, né, de sair do automático e destravar é muito sobre isso. É você sair desse ciclo que você vive. E isso não é só para quem tem TDAH. Muita gente está vivendo, sem ter o TDAH, num ciclo interminável de automático, que não consegue sair disso. Porque muitas vezes está acostumado com essa vida, está acostumado com o relacionamento, está acostumado com as coisas que estão acontecendo e não querem se esforçar para sair disso. Então, até o aplicativo que eu fiz lá, o app Levanta e Vai, é um desafio exatamente para isso, assim, para você conseguir ter forças para sair do automático, para você se olhar, falar, cara, olha isso que eu estou vivendo, quero sair disso. Então o aplicativo é muito voltado para isso. Se você está afim de sair desse modo automático, assim, não aguenta mais viver isso igual eu não aguentava mais lá no passado, cara, o aplicativo é para você. Ponto 8. Se distrai facilmente com estímulos externos. Então aquilo que eu estava falando dos tipos de atenção, né? Tem a atenção externa, interna e o lance do alerta ali. Cara, para quem tem TDAH, muitas vezes nem precisa ser um alerta para tirar o seu foco de sua atenção. Às vezes qualquer coisinha que acontece, passou o besourinho ali, qualquer coisa vai tirar a sua atenção. Porque, volto naquele ponto que eu estava falando lá no início, você não tem controle sobre esse foco, sobre o foco externo e o foco interno. Então, alguma coisa acontece e já tira o seu foco, sua atenção e manda para outro lugar. E não ter esse controle, cara, é horrível. Tipo, chega uma hora que você não aguenta mais. Eu cheguei a um ponto que eu falei, cara, não dá, assim, é absurdo. Como que eu não consigo prestar atenção? Como que eu não consigo fazer isso? Você começa a se questionar e fala, cara, como pode isso acontecer? Então, se você está se questionando desse jeito, cara, vai atrás de melhorar. E o 9º ponto, esquece compromissos e atividades do dia a dia. Cara, quantas vezes marcava dentista, marcava médico, marcava, reunião, seja o que for, e esquecia, velho. Esquecia. Simplesmente esquecia compromisso e atividade do dia a dia. Bom, cara, se você, das 9 coisas que eu falei, vou falar de novo para quem entrou agora, ó, rápido. Erros por falta de atenção e detalhes, dificuldade de manter a atenção por tempo prolongado, parece não ouvir quando é falado diretamente com você, não segue instruções com constância, dificuldade para se organizar, evita tarefa que exigem esforço mental constante, perde objetos com frequência, se distrai facilmente com estímulos externos, esquece compromissos e atividades do dia a dia. Se desses 9 você conseguiu se ver nos 9, cara, vai atrás de saber se você tem ou não. Vai atrás de um diagnóstico. Agora, se você se viu nesses 9 e mesmo assim volta lá no lance que eu falei,
nos 6 aos 12 anos isso nunca aconteceu com você e começou a acontecer agora, pode ser que você esteja tendo déficit de atenção por algum outro motivo e não necessariamente você tem o TDAH. Então, você precisa entender que para você ter o TDAH, não pode ter outra explicação para você ter um desses sintomas. Então, você tem que entender qual que é a sua vida, o jeito que estão acontecendo as coisas e se não tem nada que explique essas falta de atenção. Cara, se você vive o tempo inteiro no celular, pode ser que você tenha se visto nos 9 aqui ou tipo, na maioria deles. Porque você está vivendo de um jeito que fica tirando a sua atenção o tempo inteiro com o celular na mão. Então tem algumas outras coisas. Eu vou falar mais algumas delas para vocês entenderem. Uma das coisas que causa muito isso, um desses sintomas, falta de sono. Então se você não dorme bem, isso estava conversando com a Júlia hoje ou ontem, não lembro agora, mas o lance do sono, a gente tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. Você tem que dormir pelo menos 7 horas. Se você não dorme pelo menos 7 horas, alguma coisa está acontecendo e o sono, 1 hora, 2 horas, seja quanto for, menos que 7, que você não está tendo nas noites, isso está se acumulando. E isso vai gerar várias coisas. Uma delas é o déficit de atenção. Você vai ter um déficit de atenção, não vai conseguir controlar a sua atenção por conta da falta de sono. Então você não está fazendo tudo que precisa ser feito no cérebro durante a noite, durante o seu sono. Você não está passando pelos ciclos do sono e fazendo o que é necessário para o cérebro guardar informação, para o cérebro se lavar, porque ele se lava durante a noite, jogar fora aquilo que não foi e não vai ser necessário de coisas que aconteceram no seu dia a dia. Então você não passa por esses ciclos e aí isso vai só se acumulando e vai gerando várias coisas. Uma delas é o déficit de atenção, porque uma das coisas que acontece nesse lance da lavagem que eu falei, né? Durante o dia vão acontecendo várias coisas ali no seu cérebro. Durante a noite, cara, tudo que aconteceu vai gerando algumas substâncias e tal no cérebro que, se não lavar, uma das coisas que acontece não começa a dificultar a ligação da dopamina. Então, a dopamina é uma das substâncias que te ajuda, né, a ter a atenção e várias outras coisas, mas relacionado a isso, vamos falar diretamente sobre a atenção. E se você não tem o TDAH, mas não está dormindo bem, você começa a ter dificuldade nessas ligações e começa a ter o déficit de atenção. Então, déficit de atenção é uma coisa, transtorno de déficit de atenção é outra, que é o TDAH. Então é uma coisa que você nasce com, você não aparece do nada. Do nada eu descobri que eu tenho TDAH agora, do nada. Não é uma coisa que tá disfuncional na sua vida, no seu dia a dia, que está gerando isso. Então comece a prestar atenção, principalmente no seu sono. Outra coisa que pode acontecer também é ansiedade e estresse. Essas duas coisas podem gerar o déficit de atenção e tá cagando a sua atenção aí durante o dia e gerando um daqueles sintomas que eu falei, um dos 9. Então, ou até mesmo os 9, né? Então, você tem que prestar muita atenção, assim, quem acha que tem o TDAH, começa a prestar atenção se uma dessas coisas que eu falei tá acontecendo no seu dia a dia, que tá gerando déficit de atenção e às vezes você nem tem o TDAH. Agora eu vou falar para vocês um pouco de como funciona, qual é o funcionamento, né, do cérebro de quem tem TDAH, para você que tem, começar a entender um pouco mais a fundo, e para quem não tem, tá a fim de entender, começar a se ligar.
Esse déficit, ele muitas vezes é um déficit no córtex pré-frontal, que é o responsável por muitas coisas, pela atenção, por planejamento, por visão de futuro, por muitas coisas. Fica aqui, né, atrás da testa aqui. E ele é como se fosse um gerente, né, do seu corpo, da sua vida, de tudo. E o TDAH gera meio que uma disfunção nele. Então, cara, planejamento fica tudo zoado, você não consegue se planejar, você não consegue se organizar. Gera todas aquelas coisas que a gente falou dos 9 pontos. E aqui, ó, a gente vai voltar na dopamina, e além da dopamina ainda tem mais uma coisa que chama noradrenalina, que são dois como que eu posso dizer isso? 2 neurotransmissores ali que, cara, se tiver um pouco desregulado já zoa tudo. Então, no TDAH eles são desregulados. E por isso que causa tudo isso, né? Tipo, falta de controle de atenção, é muito impulsivo, faz as coisas sem pensar. Cara, quem tem TDAH tá entendendo tudo isso que eu tô falando. É tipo assim, você nem pensa pra fazer, só vai e faz. Então, foi até daí que surgiu o levanta e vai. Porque, tipo assim, nem pensam. Levanta e vai. Foi uma coisa que aconteceu num dia pra mim que, cara, fez muito sentido. Eu falei, pô, preciso levantar e ir. Tipo, não vou nem pensar muito aqui, senão eu vou entrar lá no tic-teco lá e vou ficar lá pra sempre e vou pro mundo da lua. E aí veio esse pensamento do levanta e vai, eu fui e fiz o que eu precisava fazer. E aí quando eu tava planejando ali os conteúdos e tudo mais, eu falei, putz, mano, isso é da hora, porque pode ser que essa frase gere uma ação na pessoa só porque ela lembrou dessa frase. Então, se você tem o TDAH, até mesmo se você não tem, cara, lembra essa frase, levanta e vai, porque vai te ajudar em vários momentos da sua vida que às vezes você tá travado de tanto ficar pensando. Tipo, pra fazer qualquer coisa, sei lá, você quer começar a postar no Instagram e você não posta até hoje. Mano, levanta e vai fazer o vídeo e posta, vê o que dá. Tipo, levanta e vai, não pensa muito. Tipo, tem o ponto positivo e o negativo disso no TDAH, né? Tem o impulso ali de fazer coisas que não era para ser feito, que é errado, mas também tem esse ponto positivo, vamos dizer assim, de, pô, nem vou pensar muito, só vou fazer e pronto. A questão aqui de dificuldade de regular o foco foi o que eu falei lá no começo, né? De você não ter o controle desse foco externo e interno, e a impulsividade ali que vem dessa falha no autocontrole. Então você não consegue se controlar, porque pô, você não consegue controlar nem o seu foco, você não vai conseguir se controlar em praticamente nada. Pra ter disciplina, pra, tipo, sei lá, mano, várias coisas você tem muita dificuldade de fazer. E quem não tem TDAH, mas está sem foco, aqui eu vou esmiuçar um pouco mais as questões que eu falei para vocês, porque o TDAH é o que eu falei, é o transtorno. Muitas vezes está tendo déficit de atenção e não é exatamente o transtorno, não é o TDAH, né? Às vezes é só, sei lá, sua vida está meio bagunçada aí entra em um desses 4 pontos que eu vou falar aqui para vocês. Falta de sono, que é as 7 horas, que é o mínimo que a gente tem que dormir durante a noite para ter o descanso e passar por tudo que a gente precisa passar para o cérebro funcionar de uma forma decente. E eu vou trazer para vocês também algumas dicas do que pode fazer para melhorar isso, né? Então, além de você dormir às 7 horas, para você regular o seu sono,
porque muitas vezes não está regulado e aí tipo, você precisa fazer algumas coisas para que regule e você consiga fazer o tempo necessário aí de sono, você se expor à luz solar assim que você acorda. Eu sei que é difícil, mano, você acordar ali, tá quentinho, embaixo da cama, do edredom e tá ainda mais agora no frio, mas o quanto antes você se expor à luz, você começa a regular o seu relógio interno e começa a regular o seu sono, começa a regular tudo e aí você começa a diminuir as coisas que o TDAH tem. Se você não tem TDAH, até se você tem TDAH e quer regular, tipo, vai melhorar muito a sua vida com relação a várias coisas, né? Um outro ponto também é com relação à desmotivação. Cara, motivação é uma coisa... A motivação é o que vai fazer você fazer qualquer coisa. É o que vai fazer você levantar da cadeira e fazer o levanta e vai, sabe? E para ter essa motivação, tem várias ligações, várias coisas para que isso aconteça. Uma das coisas é a dopamina. E é por isso que a desmotivação é tão grande no TDAH muitas vezes. Porque como é desregulado a dopamina, acaba gerando essa desmotivação. Porque sem dopamina o cérebro, tipo, ele nem tenta focar, ele nem tenta fazer alguma coisa, porque não tem motivação. Então, para você conseguir mudar isso, se você tem o TDAH, cara, a medicação ajuda muito. Foi uma das coisas que mais mudou assim na minha vida, porque eu cheguei num ponto que eu não tinha mais motivação para nada. Eu ainda comecei a ficar muito no interno lá, então tipo, começou a surgir vários pensamentos ruins e eu fui entrando cada vez mais nessa noia de pensamento ruim, foi me desmotivando cada vez mais. Já com essa parte desregulada do TDAH piorou mais ainda, então chegou num ponto que, eu precisava de alguma coisa para me acordar e me fazer agir e me dar essa motivação. E o medicamento me ajudou demais. Uma das coisas também que, cara, muda demais, assim, ambiente com muito estímulo. Cara, se você estiver num lugar que tem celular, rede social, muito barulho, qualquer coisa desse tipo, cara, vai te atrapalhar demais. Você tem TDAH ou não já atrapalha. Agora você tem TDAH, então, me fala como é possível você sentar numa mesa para ler um livro, fazer um exercício, estudar, fazer qualquer coisa com o seu celular do lado. O negócio apitando, te tirando o tempo inteiro a concentração ali, mudando o seu foco, chamando a sua atenção. Cara, não dá. Então, controlar o seu ambiente vai ser uma coisa que vai mudar muito. Principalmente se você tem o TDAH. Se você não tem, também vai ajudar. Mas é meio, sei lá, meio clichê, assim, né? Muita gente fala disso hoje em dia, mas, cara, começa a controlar o seu ambiente. Começa a deixar o celular de lado, em outro lugar, deixa carregando, faz qualquer coisa para você conseguir ter esse foco atencional naquilo que você tem que fazer. Para você, principalmente, não procrastinar aquilo. E uma das coisas que eu quero fazer, talvez amanhã ou na próxima, eu quero falar sobre procrastinação, porque, cara, dá pra ir muito a fundo em procrastinação e a partir do momento que você começa a entender como funciona, o porquê a gente procrastina, cara, vira uma chave na sua cabeça que você fala, meu Deus, agora faz muito sentido isso, você consegue controlar muito mais e começa a fazer as coisas sem ficar empurrando com a barriga e deixando para depois. E uma das coisas que dá para fazer também, que é um dos problemas e que a solução é o inverso, é a falta de treino atencional. De você treinar, colocar atenção em alguma coisa. Principalmente hoje, celular, rede social, tempo inteiro alguma coisa tirando tua atenção daquilo que você tem que fazer. E a gente não treina mais isso. Dificilmente você vê alguém inteiramente com atenção em algo.
Ou é seu hiperfoco, se você tem TDAH, ou é seu hiperfoco, você fica naquilo, tipo assim, mergulhado, só que isso não é um treino, é uma coisa só que acontece naturalmente com você, ou você não consegue de jeito nenhum. Então uma das coisas que eu tenho feito hoje em dia assim é realmente focado em treinar o atencional, de pegar um livro para ler e realmente não só passar o olho, sabe, mas tentar entender aquilo que está escrito, tentar trazer para minha vida, tentar gerar uma imagem sobre isso, que é um dos pontos muito fortes relacionado à motivação, à imaginação. Quero falar sobre isso também numa próxima live, que dá para ir a fundo demais nisso, que é como você se automotivar, né? De você gerar algumas coisas no seu cérebro para fazer você agir e fazer aquilo que você quer. Tem a ver com essa imaginação. E, cara, é isso, assim, a gente tem que treinar esse foco atencional, porque é uma habilidade que precisa ser treinada, não é uma coisa que vai acontecer do nada. Tipo assim, eu sou muito bom em foco atencional, isso eu nunca treino na vida, é difícil. Então, tem coisas que a gente precisa realmente treinar. E aí, aqui eu vou trazer para vocês algumas ferramentas para melhorar o seu foco, esse foco atencional, né? E aí dá para a gente falar sobre isso aqui mais a fundo, mas eu vou trazer de uma forma mais rápida e jogar aqui para vocês algumas coisas que dá para fazer para melhorar. E isso caso do TDAH ou não caso do TDAH, tipo, coisa para todo mundo mesmo, né? Então, organização da rotina. Você pensar no seu dia a dia como blocos. Que momentos você pode colocar, por exemplo, o estudo. Então, vou dividir o meu dia dividido em 1, 2, 3, 4, mais ou menos uns 5 blocos. O começo lá do dia é treino, então a primeira coisa que eu faço já é ir treinar, porque já me dá uma ativada, já me traz essa dopamina que eu preciso a mais ali para me fazer me ativar pro resto do dia. Então eu já coloco um bloco lá no início de treino. Segundo bloco, daí tipo café da manhã, ficar com a minha filha e tal, porque na parte da manhã eu fico com ela. A parte ali da tarde, entre almoço e o restante, daí eu divido esse bloco para ou escrever roteiro de vídeo, ou editar, ou gravar. Na verdade, daí são 2 blocos que eu faço, né? Tipo, almoçar, daí eu já coloco, ou eu agilizo alguma coisa ali com relação aos roteiros, dou uma organizada, vejo o que eu vou gravar e depois eu saio gravar. E aí, se eu consigo no dia fazer uma gravação rápida, eu já coloco a edição, senão eu deixo para depois e vou dividir em blocos. Então, dividir o seu dia em blocos ali ajuda bastante. Treinar o foco com leitura. Esse é o ponto do que eu estava falando ali em cima, sobre você treinar o foco atencional. Você começar a pegar coisas para ler, mas, cara, precisa ser uma coisa que você gosta. Porque esse foi um erro que eu tive durante toda a minha adolescência ali, época da escola e tudo mais, até os 29 anos. Eu simplesmente desisti de ler, nem pensava em ler, porque na época da escola eu tinha que ler coisa chata, mano. Então eu tinha que estudar uns negócios que pra mim não fazia sentido nenhum. Eu falava, velho, quando que eu vou usar isso na minha vida? Uns livros que a escola passava que eu falava, velho, pelo amor de Deus, seria meio parágrafo, você já falava, nossa, não quero mais. Então, pegar coisas que você vai gostar, que vai te dar tesão ali de estar lendo e vai te motivar a finalizar e realmente absorver aquilo. Aqui, meditação e mindfulness. Isso aí você vai começar a dirigir melhor a sua atenção. Então, como a gente tem essa atenção externa e interna,
quando você começa a praticar a meditação, mindfulness e tudo mais, você começa a direcionar a atenção lá para dentro. Você ficar, tanto a atenção externa quanto a atenção interna, é coisa muito difícil de você fazer por muito tempo. Então, você nunca vai conseguir manter a sua atenção externa por muito tempo. Uma hora ou outra você vai estar viajando em alguma ideia. Seja numa pergunta que surgiu na sua cabeça enquanto você estava vendo alguma coisa externa, ou, sei lá, você só viajou mesmo e começou a pensar em outra coisa. E a meditação começa a te trazer um pouco mais desse controle, porque você vai ter que fechar o olho para meditar. Então você já vai tirar a parte externa aqui, porque muito do externo é pelo olho, obviamente, né? Tipo, onde você foca o olho é aquilo que você vai colocar a sua atenção. Então você começa a jogar a atenção lá para dentro. E aí quanto mais tempo você ficar, melhor. Então, mindfulness e meditação é uma coisa que vai te ajudar demais a treinar essa atenção. Reduzir estímulos visuais e sonoros. Então, principalmente se você for pensar na meditação, é muito sobre isso, né? Você reduzir o estímulo visual, porque você vai fechar o olho para conseguir focar lá dentro. E sonoro, obviamente, se você estiver num lugar sem barulho, sem alguma coisa sonora, vai ajudar muito isso, né? Volto naquele lance da luz natural pela manhã. Então, se você acordar e já se expor à luz de manhã, começa a regular muita coisa no seu interno ali, né? Seu corpo como um todo. Então isso aqui ajuda demais. Isso foi uma coisa que, cara, é muito difícil para mim acordar cedo, mas eu tenho tentado o máximo possível acordar cedo e já sair para pegar luz, para ir treinar, seja o que for, mas já pegar essa luz natural da manhã, porque eu tava vendo esses dias que tem um negócio muito louco, tipo, dentro do nosso olho existem algumas células que nem são para visão, são só para captar a luz. Então, você receber essa luz da manhã, principalmente do próprio sol diretamente, cara, já ativa direto o seu cérebro, porque essas células já captam e falam, pô, é de dia. A mesma coisa acontece se à noite você ficar se expondo à luz. Então, quanto mais tarde você se expor à luz, pior, porque seu cérebro começa a entender que é dia ainda. Então, ele deixa de produzir várias coisas, vários hormônios ali para te induzir ao sono. Então, uma das coisas que você pode fazer para regular o sono é isso: começar a se expor cada vez menos à luz nos horários mais tardes assim do dia, né? Começa a trazer um pouco mais cedo. Uma coisa muito da hora aqui também, que eu não sou tanto de tomar café, mas eu gosto de tomar café de manhã. Tipo, no resto do dia eu não tomo muito, mas eu acordo de manhã e já tomo café. Uma coisa que me ajuda bastante assim durante o dia e tal, mas evitar tomar cafeína após as 14, cara, já vai ajudar muito também em muita coisa, porque você vai regular o sono e aí a gente volta na base, que é o sono. Se você tiver o seu sono em dia, muita coisa vai se organizar na sua vida. Então, não tomar cafeína depois das 14 vai te ajudar demais. Uso responsável do celular, que é uma coisa que, putz, principalmente para mim, assim, tem sido muito difícil. Hoje em dia eu estou um pouco mais controlado. Até é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que eu não tenho mais respondido tanto os comentários nos vídeos, não tenho respondido tanto as perguntas que me mandam em direct e tudo mais. Queria até abrir um espaço para isso aqui por conta disso, porque é uma coisa que tava, tipo assim, me sugando, me sugando muito. Eu queria fazer aquilo ali pelas pessoas e tal, e tipo, não tava mais rolando. Então eu tô tentando até colocar as lives aqui para isso, assim, para ter um outro tipo de interação com vocês, que não seja respondendo comentário, porque para mim não dá, assim, não dá mais.
Ainda mais a galera sem noção total que faz uns comentários que você fala, mano, pelo amor de Deus, velho, tá ligado? Por que eu tive que ler isso? Quem produz conteúdo entende o que eu tô falando. Tipo, você fala, mano, não é possível. Por que esse cara tem na cabeça? O que essa pessoa tá fazendo da vida dela pra ela ter tempo de vir aqui e comentar um negócio desse? Tipo, fica incrédulo. Então eu comecei a tirar esses tipos de coisas, que era uma coisa que me sugava muito, que me deixava muito no celular. Então eu até peço desculpa aí pra vocês que têm comentado ali nos vídeos e tudo mais. Agradeço muito, porque isso ajuda, né, no engajamento e tudo mais. Mas, cara, não tenho mais condição psíquica e mental de ficar respondendo comentário. Não dá mais. Você quer responder uma coisa da hora pra pessoa, né? Tipo, às vezes ela te fez uma pergunta, fez alguma coisa do tipo, que você quer, tipo, ser atencioso e responder uma coisa que vai agregar, que vai, sei lá, responder a pergunta, seja o que for. E pra isso, velho, precisa de tempo. Você precisa ler, pensar, apagar a resposta porque não ficou boa, tá ligado? Tipo, é uma coisa que demanda muito tempo e, tipo, pra mim não rola mais, não tem mais como. Outro ponto aqui, pô, terapia, né? Tipo, é uma coisa que eu tenho falado bastante nos vídeos e no aplicativo eu falo bastante disso também, para as pessoas buscarem mais esse lance da terapia. Ainda no mundo de hoje ainda tem um olhar distorcido sobre, né, de putz, só se eu tiver muito mal, só pessoa louca vai atrás disso. Mas, meu, é importantíssimo. Você começa a realmente se aprofundar no seu emocional e tratar várias questões aí que vão te ajudar muito a destravar. E, cara, é muito importante. Isso é uma coisa até que eu vou começar a buscar mais, porque até então eu tô ainda, né, em mentoria, mas eu preciso ainda me aprofundar mais, tanto no o processo ali de você ir num psicólogo cara, tem muito a ver com autoconhecimento, né? Porque você vai começar a se analisar, autoanalisar, né? Você vai começar a criticar as suas próprias ações, suas próprias atitudes, porque você vai estar falando para a pessoa ali aquilo que você viveu, as suas atitudes e tudo mais, que, cara, o autoconhecimento é isso, né? Você começar a se entender e se regular ali, né? Ter o autocontrole e tudo mais. Mas volto a falar que, cara, eu fiz o processo que eu fiz de mentoria e tudo mais, bugou assim minha cabeça, e foi todo o processo que eu fiz da mentoria foi da onde surgiu o aplicativo, o Levanta e Vai. O aplicativo é 4 meses de mentoria compactado em 21 dias, que dá para você fazer em 21 dias ou dá para você fazer direto. Eu recomendo e falo pra galera lá dentro do aplicativo para fazer dia após dia, porque, cara, é um processo intenso de você realmente se analisar, se fazer perguntas, se entender melhor e tudo mais. E se você fizer, sei lá, correndo para terminar ou fazer mais de um dia, muitas vezes você vai estar ali, tipo assim, só passando o negócio, né? E a intenção é você realmente mergulhar para dentro, mano. Você ter o autoconhecimento, você se entender, você se conhecer, você entender suas crenças, entender suas dificuldades, entender aquilo que está te travando. E uma galera me pergunta, né, depois que eu comecei a falar mais isso nos vídeos, por que o aplicativo vai me tirar do automático e vai me destravar? Por isso, você vai começar a se entender, você vai começar a perceber o que está te travando. Pode ser uma crença, pode ser alguma coisa que você viveu, sei lá, na infância, ali na juventude, alguma coisa que gerou algo que, pum, te travou. E aí tem essa crença instalada na sua cabeça de que, sei lá, você não é capaz, você
sei lá, não é digno, né, de algo. Então tem várias questões ali que você vai viver esse processo dentro do aplicativo e, mano, vai entender muita coisa sobre você que vai fazer sentido e vai fazer você destravar. Então, uma jornada assim muito doida que eu vivi, tô vivendo ainda, porque ainda tô fazendo a mentoria, ainda tô estudando, ainda tô nesse processo, né? O processo de autoconhecimento é uma coisa, tipo assim, mano, é eterna. Você vai estar o tempo inteiro descobrindo alguma coisa que aconteceu na sua vida, vai, sei lá, buscar uma lembrança, alguma coisa que aconteceu que te influencia até hoje e o tempo inteiro vai aparecer alguma coisa. Então é um processo realmente eterno. E focando diretamente em quem tem TDAH aqui, acompanhamento profissional. Mano, não tem como você ter TDAH, querer ser uma pessoa melhor para você e para as outras pessoas e não ter nenhum acompanhamento profissional. Então, busquem isso porque faz muita diferença. Foi o que mudou completamente assim a minha vida, mudou, cara, tudo, a forma como eu enxergo a vida e tudo mais. E, cara, é um processo muitas vezes intenso ali, porque você vai estar lidando com questões suas, muitas vezes questões que você não tinha acesso e começou a acessar. Então precisa de um acompanhamento mesmo. E, cara, é isso. Eu quero trazer muitas informações aí para vocês de coisas que eu estou estudando, de coisas que estão acontecendo na minha vida, além dos vídeos lá do Rios. Quero ir mais a fundo, quero ter uma troca legal aí com a galera de uma outra forma, então acho que a live vai ser um esquema legal, que a gente vai conseguir, eu vou conseguir passar muita coisa para vocês e vou conseguir ouvir dúvidas e tudo mais que vocês tiverem. Então, nesse momento agora, eu quero abrir esse espaço aí para quem tá aí desde o começo da live ou quem entrou agora, se tiver alguma dúvida com relação ao TDAH ou algo que eu falei aqui sobre esse déficit de atenção, né, de algo que está acontecendo na sua vida, algo que eu posso te ajudar, eu vou deixar aberto aí agora para vocês mandarem perguntas ou algo que vocês queiram falar e a gente finaliza já já. Fechou? Então, mandem aí algo que vocês queiram saber. Pode ser também, se vocês quiserem, mano, sei lá, saber alguma coisa da minha história, sobre mim, alguma dúvida, sei lá, só mandem aí que a gente troca uma ideia nessa finalização de live. E aí todas as outras lives vão ser nesse mesmo esquema. Vou trazer algumas coisas aqui interessantes que eu tenho estudado e depois a gente troca uma ideiazinha aí no final para finalizar. Demorou? Como é ser pai e andar de bike? Mano, isso foi uma coisa que mudou bastante assim, né, a minha, sei lá, minha percepção, a minha motivação e tudo mais para bike, porque eu comecei a colocar na balança o que valia a pena e o que não valia. Eu era um cara que não pensava muito para fazer as coisas, né? Principalmente por conta do TDAH, como eu falei, de ser impulsivo e tudo mais. E eu comecei a pensar melhor, né? Pô, agora eu tenho uma filha e tal, tipo, será que isso aqui que eu tô fazendo não é algo muito perigoso e tal? E então, muitas das coisas que eu fazia antes e que eu tinha vontade de fazer, eu fui deixando de lado. Deixa eu ver mais um aqui. Eu consigo controlar a ansiedade controlando apenas a respiração? Com certeza, mano. Tem alguma ideia de como? Cara, a respiração é uma das coisas que mais ajuda na questão da ansiedade, porque, cara, primeiro que você vai conseguir baixar, né? Baixar o seu batimento cardíaco, você vai conseguir
ter um autocontrole, e o que acontece muito com relação à respiração é sobre esse foco atencional que eu estava falando aqui. Você vai tirar a atenção sobre um pensamento ruim que você está tendo, que basicamente é o que gera a ansiedade ali, né? De você começar a viajar em umas ideias ruins, e você vai trazer o foco atencional para sua respiração. Então, só de você mudar esse foco atencional, você já começa a controlar a sua ansiedade. Então, ajuda muito sim, velho. Existem algumas formas de fazer a respiração. Indico aí você procurar um pouco mais sobre, mas, cara, isso aí vai ajudar demais, assim, com relação à ansiedade. Irmão, parabéns primeiramente, e fale um pouco mais sobre o app. Mano, como eu disse, o aplicativo, eu fiz 4 meses ali de mentoria de coisas relacionadas ao autoconhecimento, a entender minhas crenças, a entender o que estava me travando, o que estava me bloqueando de, cara, progredir, de prosperar, de entender quem sou eu. Pô, se eu perguntar aqui pra você quem é você, agora nesse momento tem 20 pessoas. Cara, eu não falo que eu boto minha mão no fogo, mas eu, cara, garanto que muitas dessas pessoas não sabem falar exatamente quem sou eu. Eu demorei 29 anos para entender isso. Eu precisei de alguém de fora para me questionar e me ajudar a entender quem sou eu. Então, o aplicativo é essa jornada. É você entender quem é você, entender sua identidade, entender as suas crenças, entender aquilo que está dificultando de você prosperar, de você destravar, de você sair do automático, de você voltar para o agora. Eu tento trazer muito isso, eu trouxe muito isso no aplicativo em alguns dias, direcionadíssimos ao agora. Você viveu agora. Que também tem um pouco a ver com o que eu estava falando sobre ansiedade. Você fica ansioso por quê? Porque você está pensando no futuro. Então você fica o tempo inteiro imaginando coisas do futuro, de coisas que tem para acontecer, que te tiram do agora. Então você voltar para o agora, a respiração é uma das técnicas que fazem você voltar para o agora. Então você viveu agora, mano, muda tudo. Muda tudo porque você passa a entender melhor as coisas, você passa a aproveitar melhor as coisas, principalmente aquilo que você tem, e não ficar viajando naquilo que você quer ter ou pode ter. Então você começa a aproveitar muito mais o agora, o momento, as coisas que você já tem, e para de viajar. Então o aplicativo entra muito nesses pontos, assim. Tem, cara, muita coisa lá dentro, tem meditação guiada, tem várias tarefas para você fazer, assim, de perguntas para você ir respondendo e se entendendo melhor. Tem vídeo, tem uma parte, chega uma parte dos desafios ali que começa a ter mais um outro áudio que mexe com PNL, que mexe com programação mesmo, de você, cara, reprogramar o seu cérebro. Tipo assim, você começar a criar novas conexões que vão te motivar, que vão fazer você acreditar em você mesmo, você ter autoconfiança. Então o aplicativo é voltado para isso. Existe crise de TDAH, tipo, como se houvesse dias que os sintomas ficassem mais intensos. Cara, com certeza. Volta naqueles pontos que eu falei, né, que desregulam a sua atenção. Em quem não tem, desregula, por exemplo, o sono. Se você não está dormindo bem, quem não tem TDAH vai ter um déficit de atenção. Agora imagina quem tem TDAH não estar dormindo bem. Vai piorar tudo, vai ficar muito mais intenso. Então existe sim, não sei se eu diria que é exatamente uma crise, mas
é uma coisa que acontece no seu dia a dia ali, que piora todas as coisas, né? Deixa eu ver aqui o que mais tem. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade de lidar com o meu filho que tem TDAH e déficit de atenção. É a mesma coisa, né? Tipo, TDAH e déficit de atenção. Essa falta de atenção, de controle de atenção. Ele gosta de ficar sozinho no canto dele e às vezes chama ou brinco com ele, mas ele se irrita. Como faço para lidar? Cara, eu acho que a primeira questão de quem não tem o TDAH passar a lidar melhor com quem tem é entender como ele funciona. Então, os meus vídeos, a live, tudo que eu tenho feito é para isso. É para que a pessoa que não tem o TDAH entenda quem tem e quem tem o TDAH se entenda melhor para procurar melhorar. Com relação às crianças, cara, é muito de pessoa para pessoa. Isso foi uma das coisas que eu entendi também. Cada pessoa é uma pessoa, não dá pra gente generalizar tudo. Não é só porque a pessoa tem TDAH que, vai ser tudo exatamente igual. Então, cara, é realmente entender como funciona, como o cérebro ali funciona, como a pessoa, por exemplo, ter noção desses sintomas, porque aí é algo que você vai ajudar a pessoa a se organizar melhor, ao invés de cobrar a organização. Os pais que têm filhos com TDAH têm que pensar muito nisso. Como que eu posso ajudar o meu filho? O que eu posso fazer para minimizar o máximo possível desses sintomas? Organização é um desses exemplos bem legais, assim, que, não vou ficar cobrando que meu filho se organize se ele tem dificuldade com isso. Eu vou tentar achar uma estratégia, tentar achar alguma ferramenta, alguma coisa que ajude ele a se organizar. Então, pensar dessa forma vai ajudar muito a lidar com a criança. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Nossa, tem bastante para baixo, velho. Fiquei lá em cima e... cheguei agora. Esse app é só para pais ou mães também? Cara, cara não, né? Desculpa você. Tá escrito só K, não sei exatamente qual que é o seu nome, mas esse aplicativo é para qualquer pessoa. Com TDAH ou sem TDAH, é um processo de autoconhecimento. Se você for pai ou mãe e quer lidar melhor com o seu filho, primeiro você tem que se entender e se mudar. Então, é um processo para qualquer pessoa. Acabou ficando meio que mais focado para o TDAH porque foi meio que o nicho que eu entrei por conta do meu transtorno. Então, eu comecei a falar mais com pessoas com TDAH. Só que o processo em si ali de autoconhecimento é literalmente para qualquer pessoa. Fechou? Boa noite, meu marido tem TDAH e seus vídeos me ajudam muito. Meu marido ainda não aceita que precisa de ajuda. Pedi para ele baixar o seu app, mas ele ainda não aceita. Sempre mando seus vídeos para ele. Cara, isso é uma coisa muito boa, assim. Muita mulher me manda mensagem falando que não tem coragem de mandar o vídeo pro cara porque acha que vai ser uma afronta ou alguma coisa que vai gerar briga e tudo mais. Se você tá mandando para ele, já é tipo assim, muito bom, porque as pessoas que têm o TDAH ou que acha que tem ou que nem sabia que tinha e agora descobriu que tem por conta dos meus vídeos, isso aconteceu muito. Eles se veem de fora. Assim como eu tô fazendo o vídeo e depois eu assisto o vídeo e falo, putz, mano, olha o jeito que eu sou, sabe? Tipo, eu preciso mudar isso. A pessoa ela vai acabar se identificando e vai gerar esse pensamento, tipo, putz, mano, eu sou essa pessoa, eu preciso ser melhor. Então, pode ser que não seja o momento dele agora, mas continua mandando. Porque em algum momento vai pesar, sabe? Tipo, chega uma hora que você fala, não dá pra viver assim. Bom, galera, já faz mais de uma hora que eu tô aqui em live. Tem bastante perguntas aqui chegando ainda. Quem eu não respondi, me manda no direct lá, ou eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora.
de perguntas não respondidas. E aí vocês mandam lá, fechou? E aí na próxima live eu já respondo vocês. Talvez já logo no início da live eu já solto as perguntas que não foram respondidas aqui. E, cara, eu vou fazer 2 lives por semana, então toda terça e quarta eu vou fazer live às 20h23 ou 20h33, porque hoje eu queria fazer 23, aí no fim a minha filha dorme mais ou menos nesse momento e pode acontecer alguma coisa, eu acabei abrindo live um pouco mais tarde hoje, então talvez eu jogue para 20h33, que eu acho que é um horário bom, as pessoas já jantaram, já acabaram de fazer suas coisas e estão de boa. E vai ser então toda terça e quarta às 20h33 e eu vou trazer bastante coisa aqui que eu tô estudando para vocês, fechou? Quero ajudar aí o máximo possível vocês a saírem do automático e se destravarem. E o aplicativo, para quem quer isso, é o ideal. Quem quiser pode responder em qualquer story meu, Levanta e Vai, que já tem resposta automática do aplicativo, que chega lá na sua DM. Quem quiser também, tipo assim, qualquer vídeo que você comentar, Levanta e Vai, chega para você na DM. Ou se você quiser também, dá para entrar no link lá da minha bio e clicar direto lá, que você vai ter o aplicativo lá, a primeira coisa que aparece. Só clicar lá e fazer o processo. Fechou? Cara, o desafio tá muito bom lá dentro do aplicativo, a galera tá curtindo bastante. Tem uma aba de comunidade lá, então dá pra trocar ideia. Sempre tem alguém postando alguma coisa lá sobre o processo que está vivendo, sobre alguma dificuldade, sobre alguma coisa do tipo. A comunidade foi feita para isso, assim, para a galera ir trocando ideia e se ajudando e tudo mais. E, bom, é isso. Fechou? Valeu. Obrigado aí por todo mundo que tá acompanhando aí, que entrou, que tá não sei se tem alguém desde o começo, mas se tiver, da hora, porque deu para entender tudo aí que eu falei. Essa live vai ficar salva e eu vou postar também, eu acho que no YouTube. Aproveitar que o vídeo aqui já tá praticamente pronto, vou postar em outras redes sociais também para aproveitar, e as outras lives também eu vou fazer a mesma coisa. Fechou? Valeu, boa noite aí para todo mundo, bom final, resto de semana aí, tamo junto, levanta aí, vai, porque desistir não é uma opção. Valeu!